Podem me chamar de modinha, de geração 7x1, do que vocês quiserem. Eu viajo o mundo há vários anos e tudo começou muito tempo atrás em Londres, durante um intercâmbio da faculdade que abriu minha mente e minha alma pro mundo. Ambas estavam cada vez mais fechadas pro futebol, paixão de milhões de brasileiros como eu, mas que já não me despertava mais aquela chama de todo domingo à tarde. Até que, no norte de Londres, eu realizei o sonho de ver um jogo da Premier League e muito além disso. Despertei uma renovada paixão pelo jogo de bola universal, através do time da casa. Vem com o Fô, que eu te levo para um tour completo pelo Tottenham Hotspur, mostrando os arredores do estádio, os murais de jogadores, os pubs do bairro, a absurda loja e principalmente um tour pelo estádio guiado por Sandro Ranieri, ex-jogador do clube e da seleção brasileira, além de um cara sensacional. Fica até o final, pois essa parte da experiência é mega exclusiva e diferente de tudo que você já viu. E foi aqui na All Hallows Church, no dia 5 de setembro de 1882, que um grupo de adolescentes aqui do norte de Londres fundou o Hotspur Cricket Club, que não demorou muito para se tornar um clube de futebol e também para ser renomeado para Tottenham Hotspur Football Club, passando a levar consigo o nome do bairro. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no primeiro jogo que eu vim ver do Tottenham aqui em Londres em 2016 é a forma como o bairro é muito conectado com o clube e vice-versa, né? Eu nunca vou esquecer, por exemplo, logo que eu saí da estação de metrô que fica a 25 minutos de caminhada do estádio, você já via ali mesmo com 5 graus de temperatura um monte de gente de camiseta apenas, né? E mostrando as tatuagens que eles tinham do time, todas as casas já enfeitadas com as bandeiras, com cachecóis. Você vê mesmo nos pubs, não somente na redondeza do estádio, mas também numa área mais afastada, no bairro como um todo, totalmente tematizado. Então, realmente existe uma conexão entre a comunidade local e o clube. Isso não é algo que só acontece aqui em Tottenham, isso acontece em diversos outros bairros de Londres e de todo o Reino Unido, com certeza, quando você tem um clube que é muito representativo para aquela região, mas é algo muito bacana de se notar quando você tem o futebol totalmente globalizado, como é hoje em dia, principalmente aqui na Premier League, né? Esses clubes, eles já deixaram de ser marcas locais para se tornarem marcas globais e mesmo assim acabam não esquecendo das suas raízes. Uma coisa cultural muito comum aqui dos estádios ingleses é a pintura de murais em homenagem a grandes figuras da história dos clubes. E aqui no estádio do Tottenham não poderia faltar um em homenagem ao maior artilheiro da história do clube, Harry Kane. Prata da casa, 435 jogos, 280 gols e uma humildade absurda que eu senti na pele quando esse cara me deu a camisa dele em 2019, após o primeiro jogo que eu vi no novo estádio. Obviamente que esse tesouro é o principal enfeite da minha casa desde então. A avenida onde fica o estádio é uma das principais avenidas de Londres, saindo bem da região central e indo até o extremo norte da cidade. Ao longo da High Road você encontra vários pequenos restaurantes temáticos com as clássicas comidas britânicas um tanto gordurosas para o pré-jogo. Londres concentra 16 clubes profissionais, uma verdadeira capital mundial do futebol, sendo que 4 dos 10 mais populares do país estão aqui, sendo o nosso Totão dono da terceira maior torcida da cidade e quinta maior do país. O estádio atual foi inaugurado em 3 de abril de 2019, no mesmo lugar onde ficava o antigo White Hart Lane de 1899 a 2017. E aqui dentro da loja do Tottenham você realmente percebe esse novo momento do clube, né, com grandes investimentos, com muito mais dinheiro, muito mais rico. Olha o tamanho dessa loja que vai todo corredor, não dá nem pra ver tudo aqui na câmera, porque ela vai muito, muito, muito além, lá pro fundo. Óbvio que eu sou viesado, mas eu já fui em várias lojas de times e eu tenho certeza que se você pegar a loja do Tottenham, ela é maior do que provavelmente a loja do Chelsea e do Arsenal juntas. É muito bizarro o quão grande é isso aqui. Obviamente que numa loja desse tamanho, você não vai encontrar somente as camisas do time, você vai encontrar muitas outras coisas e vários itens meio diferenciados. Por exemplo, esta gravata do Tottenham, que eu confesso que eu comprei uma dessa preta aí do meio. Além das gravatas, alguns exemplos dos itens diferenciados são gnomos, patinhos de banho, roupinhas para bebês e vários tipos de joias, além dos tradicionais mini craques, cachecóis e canecas. Enquanto eu tava gravando aqui na loja, um funcionário me abordou perguntando se eu tava no tour das 10h30 da manhã. E eu marquei o Stadium Tour aqui realmente às 10h30 da manhã pra mostrar pra vocês um pouco do tour, do estádio, enfim. E ele me perguntou se eu não gostaria de fazer às 10 da manhã junto de um ex-jogador, um tour especial. Obviamente que sim, e o ex-jogador é simplesmente o Sandro, que é um brasileiro que jogou aqui no Tottenham muito tempo atrás. Sandro jogava como volante, sendo o Tottenham o clube pelo qual mais atuou entre 2010 e 2014, além de ter disputado 18 partidas pela seleção brasileira entre 2009 e 2012.
This is our players board, guys. So 1908 was when we joined the Football League, so that's when we've done the players board from. Anybody that's played at all for Spurs will appear on there, as I say. It's our friend here, Sandro. Wow, it's an honor. I always said that. Seeing the video, I still got my heart beating all the time. It's a love, you know. It's from the first time, the first game that I played, I felt the love. Firstly, let me start by saying, because it comes up a lot, it obviously isn't all of our trophies. It's just one of each from our history. Na sala de troféus, além de explicar um pouco sobre os títulos do sexto clube inglês mais vitorioso da história, o Sandro me contou melhor como foi a sua transição do Inter de Porto Alegre pra cá. O Guinazu ele corria muito, ele tinha aquela... Eu aprendi muito com ele, Dava né? uns carrinhos gigantes, Exato, eu lembro eu trouxe dele. essa mentalidade de ir até o fim, né? Sim. Eu aprendi muito com ele. E então eu sempre tava correndo atrás dele, assim, também, pra não deixar buraco, né? Também aparecia muito na frente, fazia gol também lá no Brasil, no início. Quando eu cheguei aqui, eu tinha um Modric, né, cara? Ele era gigante, né? Como é que você... Corria pra caramba, Então, né? aí eu tinha que segurar mais pra deixar ele chegar mais à frente, mais à vontade. Fazia muito gol também, né? Eu lembro disso, né? Muito passe, então eu, no início da minha carreira, eu tive grandes volantes que eu joguei com, sabe? Que eu aprendi com. E depois eu também joguei com os jogadores jovens no meio, outros jogadores, eu tentava passar uma conversa, eu falava, pô, o Guinazu era assim, pô, o Modric, pô, galera, acredita, porra, você tem qualidade, vai. Sim. Vai, porque às vezes o jogo é muito mental, né? Às vezes o cara tem qualidade e fica segurando. Calma, porra, com calma, eu tô aqui atrás, se errar não vai dar nada. Eu vou estar junto aqui, então. Às vezes você perde pra você mesmo, né? Porque você fica nervoso, pô, eu sou judoca, acontece a mesma coisa comigo, né? Pô, você fica nervoso, tenso, você não solta pra usar aquilo que você sabe, né? Quando você veio pro Tottenham, eu lembro que você começou a sair um pouco mais pro jogo também, né? Por mais que você te dava as coberturas, chuta mais pro gol, não era só... Os tackles era muito famoso, mas, pô, também jogava bastante, né? Futebol aqui é muito transição também, né? Então, é o box do box. Tem que chegar lá também, né? E tem que fazer alguma coisa. Pô, irmão, você é foda. So, yeah. We're going to surprise you guys. But talking of that, it's pretty amazing outside. As lovely as the premium areas are, I think we should go and take a look outside. O gramado estava com os aparelhos que simulam a iluminação solar para manter a grama saudável enquanto poluem um pouco o visual. Super justificável, pois esse estádio é um verdadeiro templo do capitalismo contemporâneo no futebol, abrigando muito mais do que jogos, mas diversos shows, jogos da NFL e até mesmo corridas de kart. Uma verdadeira loucura e chuva de libras. We'll start here. This is where the chairman would be. Board, obviously, that's had a change recently. A lot of changes at Tottenham recently. As we've seen Daniel move on, we've got Vinay. So maybe tell us a little bit about that, maybe about your experience at the old White Hart Lane. To talk about White Hart Lane, it's for me, is one of the best stadiums in the world. Talking about atmosphere, you know, to be close with the fans and looking in their eyes. I have a very good connection, like I said. In the beginning of the game, we stand, how can I say it? When they line up. The lineup, I usually look to one guy always, like, because was in front of me, and I had that connection with one fan. Always I look at him and he was cheering for me, you know. Come on, Sano, come on, and it's unbelievable. This connection, it's amazing. And sometimes when he was not there, I said, what is the guy? What is the guy? The guy that bring me luck. You didn't know his name, but you just had that thing. But I think to have this before the game and to look to the fans and to hear, it's amazing. History as well, the stadium, but we needed to build a new one like that, modern, beautiful as well. And we won the trophy already, so I think the futures look good for us. And I hope we can enjoy more, win trophy and celebrating because this club is, the fans is amazing. It's a huge club, and I think good time it's coming. A área dos camarotes é realmente absurda, com vários restaurantes bem chiques que eu nunca ouvi falar. E os poderosos que têm o privilégio de assistir as partidas daqui ainda contam com a companhia de algumas lendas do clube durante os jogos. We've got global ambassadors of the club, people that go all around the world representing Spurs, and those three guys are Ledley King, who Sandro knows quite well. Captain. Yeah, he's captain. Gary Mabbott and Ozzy Arbila. So those guys are in here quite regularly. Had the opportunity to be here as well? Yeah. I had a meal here a few times. And guys, it's so good to be in that environment before the game. This is a luxury restaurant. Very nice. Everybody here are having a good time, you know?
in the mix zone, guys. They don't have to stop here, and they can just be heading straight out. So you're going to have journalists in here that haven't maybe been covering the game in terms of live coverage, but there is no obligation to stop. I always like to stop when I score, when I play well, you know. Say, yeah, did you see my tackle? Yeah, we won. Yeah, very happy, man. I know we lost 3-0, but did you see when I smashed that guy into the stands? Yeah. Do we want to see the away dressing room, guys? Deu pra notar com o tempo que o Sandro era mais próximo do guia do que eu imaginava. Impossível não adorar esse cara, estrela do clube e super humilde e atencioso com todo mundo. Durante os tours, o vestiário dos visitantes sempre fica decorado com uma camisa de cada time rival da atual Premier League. E isso não é só no tour do Tottenham, mostrando como o trabalho de imagem da liga é organizado. Além das camisas, na parte de cima você encontra flâmulas de jogos marcantes em competições europeias. Aussie's tradition, our dealers on the tours, is to do this. Fair play, fair play. The Gareth Bale sort of section here. But as we were talking about Gareth, we stumbled on this one here. This is my one. And we went, AC Milan. A magnificent night for Tottenham. Just to remind you guys, obviously, we went there and we won with a goal from Peter Crouch. But maybe Sandro, tell us a bit more about that night itself and how important and special it was to him. Yeah, it was my first Champions League game. We are going to face like Gattuso, Seedorf, Ibrahimovic, Robinho. Before the game, I was just 21 years old. I was looking to their face and I grew up watching them playing. And Gattuso, man, World Cup winner. We started the game well. When we looked to each other and said, guys, we are doing good. We are doing good. Because game is always like that. We always says, guys, 50 minutes, don't consider goal. We are playing at San Siro. 50 minutes, perfect. And it was like that. We started to get confidence on the game, the goal. I did an interception and I passed to Modric and Peter Crouch for this amazing goal. And after that game, I felt like I'm a player. I played the Champions League and we won. To be fair, the game that was here, I think was my best game ever because it was 0-0. But I did the perfect game. And that game I was everywhere and I put Ibrahimovic in my pocket and he's still here. And at the end, It's a big pocket, isn't it? yeah. He's doing some kicks sometimes. I hoped. Hold on. When it's a Champions League or Europe League, the stage it's I don't know. It's different. It's always people say that about Tottenham. It's always been that since the early '60s. Yeah. And it's just always been a special thing under the lights. flags. And it's just something about the European nights. We've got obviously a good history in terms of English clubs. We're right up there with trophies in Europe. And then we go and there's the Champions League final and move on. But now, Sandro, we've got a new one. Yeah. So this isn't it. This is obviously the Europa League final. So it used to be a bit sad at the end here, but now thanks to this one, I can skip past that and pretend that it didn't happen. Just go straight into this one. Going back to that night though, you had an interesting time with Ibrahimovic, yeah? Yeah. After the game. Yeah. In that game at San Siro, the game was very tough game and was that game that everybody wanted to fight, to be fair. And Gattuso was like, and we want no, let's when the referee blows the whistle, we started to go to the tunnel and I was one of the first ones. And when I was like in the middle of the tunnel, I saw a fight in front of me and there was Tottenham players with Milan players. I was in the middle when all of a sudden I look back and Ibrahimovic was coming like running. Oh my God. And I was in the middle and my English was not good. And he was coming easy. And I was going to the fight to separate and he was coming. And I said, man, be ready, son. Be ready. I was ready. I was ready. To be fair, I was ready. I said, man, okay, he's tall, but I have one opportunity, he's gonna go down. And I was like, I want to separate, but I want to look at him, you know. When he came, say, easy. He put here, easy. And I said, oh, thanks God. Easy. And I start to say easy as well. And after I asked Gomes, what is easy? Easy for me was another. After we separate together and I said, no, guys. I said, oh, thanks God. Podem ter quaisquer críticas pro Tottenham, mas ter esse tipo de acesso aos ídolos do clube é um carinho sem tamanho com a sua torcida.
Infelizmente eu passei muito tempo nessas marcas aí. Não são as mesmas, né? Hora de conhecer o troféu mais recente do clube e tirar umas fotos oficiais para gastar mais algumas várias libras. Do you want to tell the guys about that? It's a Yeah. story. Yeah, because Letty was always training on his own in the pool or in the bike. And I asked Gomes because he trained with us like just 50 minutes. And I said, Gomes, wow, 50 minutes, but why he got that everybody's like, who's this guy? The way he walks, and Gomez says, no, he's gonna play Sandro on the next game, so you're gonna see it. And I said, okay. And all of a sudden, he took the The armbands. armband from Dawson, and I said, oh, he played amazing. He played better than everyone. And I looked at Gomez and I said, Gomez, we train every day. We do everything, and this guy doesn't train and play better than us. And Sandro is a legend, and he got this problem in his knee, and unfortunately, he's like that. But yeah, as a fan, I don't know if you remember going to games, but the problem with it, I found, just watching in the stands, was the ball's up the other end, and every time he went like that, you were like, oh no! And then he'd just pull his sock up. And you're like, oh. You're like, Por que você se identificou tanto com o Tottenham tendo jogado em tantos times diferentes? Começou no Inter, com o Sim. brasileiro, mas aqui parece que meio que sua casa mesmo, né? É, o que acontece? Eles também se identificou muito comigo, sabe? Eu tive um momento especial aqui, entendeu? Não só eu senti, eles também, os torcedores, e passei 4 anos, né? Tem muita gente que faz essa mesma pergunta, né? Realmente foi um amor, assim, Te acolheram, né? vista, assim, sabe? Tipo, me acolheram demais, é isso, brasileiro, sem falar inglês. Essa identificação, tipo, eles até me colocaram um apelido aqui, na época, que era Fera, né? É o The Beast, né? E assim, eu sentia quando eu tava jogando. Eu sentia que eles estavam sempre me apoiando. E às Sim. vezes, até nos momentos difíceis, quando eu lesionava, eles estavam sempre, saía na rua, Te apoiavam. como se fosse uma família mesmo, sabe? Assim, Sim. eu falo até hoje, eu sinto que aqui pra mim é uma grande família, entendeu? Saio aqui em Londres, sempre na rua, cara, no metrô. Sim. Os caras passam. Às vezes eles são tranquilos e eles gostam de deixar a gente tranquilo também. Eles são bem respeitadores, né? Te Educados. respeitam, E às vezes eles nem querem chegar assim pra falar, vamos tirar uma foto, vamos fazer alguma coisa. Eles te abordam mais preocupados, né? Muitas vezes. Né? Exato, mas assim, muitas vezes aqui no metrô, às vezes o cara, quando ele tá saindo, ele chega em mim e fala, eu sei quem é você. Muito obrigado. Ah, que legal. Assim, essas É coisas. pelo reconhecimento só, né? Exato. Então tirar foto com o famoso, né? Ou às vezes até tipo assim, ai, Sandro. Sim. Não, tem muitas histórias assim engraçadas, sabe? Na rua, tipo, um dia veio um policial, o carro da polícia, né? Sim. E aí ele foi e parou na minha frente, velho. E eu falei, caramba, o que que eu fiz, mano? Me pegaram. Sim, era um policial e ele veio correndo, mano. E eu falei, cara, o que que eu fiz? Eu pensei assim, uns 2, 3 segundos, cara, o que que eu fiz de errado? O que que eu fiz? Eu não fiz nada de errado. Aí ele veio e falou, Sandro, pô, cara, sou Tottenham. Posso tirar foto com você? Eu falei, velho, que falei, eu pensei que tu ia me prender. Pô, ele se condenou ali pra ele também. Mano, mas eu não sei, velho. Às vezes você não faz nada de errado, mas às vezes, né? Esse dia, tipo, muitas histórias assim, entendeu? Desse reconhecimento, né? Aqui no estádio também. Um dia, quando eu tava aqui, tinha um cara numa cadeira de roda, um senhor velhinho, cara, velhinho. Ele até faleceu. Sim. Agora há pouco, que a família deles me mandaram uma mensagem, infelizmente. E esse dia que eu vi esse senhor, a filha dele falou, Sandro, você pode tirar foto com meu pai? E eu cheguei, fiz assim, me aproximei dele, olhei no olho dele, falei oi. Mas ele tava bem velhinho. Sim. E cara, quando eu falei olho assim pra ele ficou assim 2, 3 segundos. Quando ele falou o meu nome, falou, Sandro. Cara, não. Daba, né? Não, eu... Porra, é uma loucura isso, Eu né? era um senhor, velho. Sim. De cadeira de roda. E tipo assim, não consegue nem falar o nome de familiar e fala o seu. E tipo, eu já tem uns 10 anos que eu joguei aqui, sabe? Sim, sim. E muito tempo. E o cara lembrar do meu nome, Claro, sabe? Tipo claro. assim, aquilo... Te marca, né? Mostra que você também foi muito marcante pra ele. Aquilo né? fala tudo, Sim, entendeu, sim. irmão? Então eu quis até explicar um pouco na rede social lá que eu postei essa foto, quando ele falou assim, Sandro, cara, esse Sandro, eu falei assim, cara, eu fiquei bem assim, sensível. Eu falei, Sim, cara, sim. futebol Sua marca até hoje. futebol é demais. Futebol é Linguagem demais. universal, né, É. cara? Não tenho o que falar. No final, ainda tivemos tempo para uma breve sessão de perguntas e respostas com o nosso craque. Who was like the best player you played against and with you on the team? Okay, with me was Gareth Bale, because
Gareth in the season 2012. We knew if the game was a hard game, we said, let's find Bale. Do the magical trick. Now, in that season, Bale was everywhere, scoring free kicks, heading. Amazing guy and amazing play as well. The speed that he could run in. Bale. Oh man, so nice. And against in the Premier League was a guy that This is a weird one, actually. Yeah. When you, not best probably, but hardest, right? hardest. The best I will say Leo Messi. The one that's come up in the Premier League before, which I don't know if any of you guys will remember him. You guys might remember him. Was it Kevin Davies? Kevin Davies Kevin Davies from Bolton. from Bolton. The elbows came out a lot. No, he's it's a machine. Like his chest, like he could control the ball like. And I remember playing against Bolton. I always think that I was strong, and I like to play against strong players. Like DJ Drogba, I like to battle against him. I know he was hard, but no problem. Let's fight. But with this guy, I tried to go. He protect the ball, and I was in the floor. I said, move. And I said, and boom. And I looked to Dawson, and Dawson, yes, he's strong. And I said, Dawson, what can we do? And Dawson says, no, let's double him up. You go in the front, I take, because it was impossible. And Bolton play the game for him. Long ball, and if you gonna jump with him, he gonna hold you, he gonna do something. And sometimes you have to be clever. If you're going to step in front of him, you're gonna miss it, because he gonna use his body. And the similar player that I marked also was Adriano. When I played in Brazil against Flamengo, Adriano was there, and was a kind of the same thing, the same situation. Those guys that is so strong, you cannot anticipate. You have to be humble and say, okay, you can have the ball, but I will be behind it, and you cannot pass here. But because my game was, I like to anticipate, but with those guys was impossible. And I was the beast, and I could not take out easily. And It was a matter of honor for you, like, I'm the beast, come on. Exactly. But some guys, you have to be humble and say, you are stronger. Que experiência foi fazer esse tour com um ex-jogador brasileiro. Eu acabei não gravando aqui pra vocês, né, depois de tudo que vocês acompanharam, mas depois a gente ainda foi almoçar juntos ali no café. Achei melhor deixar a câmera desligada até pra ter um papo ali mais à vontade com ele. Pô, foi sensacional. É muito bacana você ter esse tipo de conversa com um jogador ou ex-jogador, porque a gente que gosta de futebol tá muito acostumado a endeusar muito esses caras, né, colocar eles num pedestal e tal. E, lógico, isso pode variar de pessoa pra pessoa, mas, cara, ele é um cara que nem a gente, ele é uma pessoa normal. Então acaba sendo algo que meio que te aproxima com esse mundo que você idolatra o tempo todo, acompanha pela TV. Pô, puta experiência, cara. E vale dizer que esse tipo de tour é razoavelmente comum. Eles têm essas opções lá no site do clube pra você poder buscar o tour com algum ex-jogador, com alguma lenda do clube, como eles chamam, com algum embaixador. O Sandro não é o único, mas eu dei a sorte de cair justamente com ele. Phil Nicholson é o maior nome da história do clube, tendo passado todas as suas carreiras como jogador e treinador no Tottenham, sendo de longe a figura mais vitoriosa da história dos Spurs. Já falecidos sempre disseram que ele tinha as chaves do clube, e os portões da glória eternizados logo atrás do estádio evidenciam isso. Uma curiosidade interessantíssima sobre o estádio do Tottenham é que o Tottenham Hotspur Stadium é o único estádio do mundo que possui a sua própria cervejaria dentro do estádio. A cerveja por lá fabricada é de uma marca local aqui do bairro de Tottenham chamada Bevertown, e na frente do estádio eles têm inclusive um bar, olha só, bem em frente ao estádio para você poder tomar uma antes do jogo. Uma das partes mais importantes da cultura de futebol britânica são os pubs, que ficam completamente lotados antes dos jogos. Como era uma terça-feira sem partidas, alguns estavam fechados, como o Bill Nicholson Pub, um dos mais populares da região, e outros estavam abertos, mas com pouco ou nenhum movimento, o que não me impediu de gravar um pouco da decoração local e tomar uma refrescante Bevertown no The Bricklayers, provavelmente o mais popular dos pubs próximos ao estádio. Torcer para um time de futebol pode significar várias coisas na vida de uma pessoa. Pode ser uma conexão com a sua família, caso seus pais, seus avós, por exemplo, torçam para esse mesmo time. Pode ser uma forma de encontrar os seus amigos que moram perto de você, ou até mesmo uma válvula de escape para os problemas do dia a dia. Para mim, o Tottenham é a conexão que eu tenho com a cidade e com a época que mudaram a minha vida, despertando a paixão atual que eu tenho por futebol e também a paixão por viajar pelo mundo.